Olá, filhos e filhas do JT, diretamente da sala de desenho aqui da escola, e a ideia é o seguinte: como vocês não vão ter as aulas o suficiente para a prova parcial de vocês na semana que vem, eu resolvi fazer essas aulas básicas aqui só para vocês terem um material de revisão, coisa parecida, para facilitar a vida de vocês e tal. Então isso aqui vai para a galera do primeiro ano, então presta atenção. Como o material do novo ensino médio de vocês não tem a aula de Idade Média, não tem o conteúdo de Idade Média propriamente dito, e eu comecei a fazer algumas introduções com vocês, o que vai ser cobrado necessariamente, o que você precisa entender até agora sobre a Idade Média. O que acontece? A Idade Média ela vai começar a partir do fim do Império Romano, ou seja, aquele império gigantesco e incrível, né? Que vai durar bem mais do que 3 séculos dentro da Europa e atingindo a África e o Oriente Médio também, né? Ele começa a cair no século V depois de Cristo e tal. Começa a ser uma série de crises, ou seja, uma série de razões que vai fazer com que o Império Romano caia, né? Que a gente chama de queda ou enfim, desmembramento, né? Desse império e tal. E quais vão ser as principais razões para o fim do Império Romano? Se liga. Primeiro vai ser um problema administrativo, não tinha como você conseguir organizar e centralizar o poder a partir da cidade de Roma e conseguir administrar territórios no centro da Europa, no Oriente Médio, no norte da África. Então, com essa movimentação e essa fragilidade administrativa, o Império Romano ele começa a cair. E aí uma série de questões internas também vão começar a efervescer, digamos assim, dentro desses territórios ocupados, né? Uma delas vai ser o crescente movimento e a migração de famílias ricas do Império Romano para o campo. Elas vão abandonar as cidades já superlotadas, já impossíveis de você viver. As estruturas políticas elas estavam extremamente corrompidas, né? E essas famílias começam a se afastar para áreas do campo e a começar a fortificar os seus territórios, né? Aí a gente vai ter um princípio do feudalismo e tal. Outro ponto importante era que o próprio processo de escravização começa também a ser barrado durante o Império Romano, né? Quando o Otávio assume o poder, ele encerra as guerras de invasão e, consequentemente, você vai ter uma defasagem de mão de obra, ou seja, poucas pessoas para trabalhar em um território ocupado muito grande, né? Um império muito grande. E aí, em consequência disso, as pessoas que estavam sendo escravizadas dentro dos territórios ocupados por Roma também começavam a exigir direitos civis, ou seja, se todos estavam vivendo dentro do território romano, então todos deveriam fazer parte das leis. Então esses conflitos internos também começam a enfraquecer essa administração romana antiga. Além disso, né, a questão da fome e da distribuição de comida vai ser um grande problema dos territórios romanos ocupados e, além de tudo isso, você vai ter as invasões dos chamados povos bárbaros, né? Lembre-se que os romanos viam os estrangeiros como monstros e tal, então eles chamavam eles de bárbaros, mas esses povos eram povos que vinham da Germânia, né? Onde hoje é a Alemanha. Esses povos começaram a se organizar e começaram a avançar e ocupar territórios que até então eram pertencentes ao Império Romano. Então você vai ter os francos, os saxões, os bretões, os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os vândalos, ou seja, vários desses povos germânicos eles começam a atacar os territórios romanos e a fatiar esse território, criando reinos específicos de cada povo desse. O Império Romano começa então a se mudar. Ele sai da Europa e vai para onde ele consegue ocupar suas últimas terras no Oriente Médio, e lá ele vai se intitular como Império Romano do Oriente, né? Ou também conhecido como Império Bizantino, ou seja, ele ainda vai resistir enquanto império apenas no Oriente Médio, enquanto a região da Europa ela vai estar toda ocupada já por esses povos germânicos e tal. E esses povos germânicos, eles, como eu falei para vocês, eles vão fatiar o território da Europa, e esse território ele começa a se ruralizar. Ou seja, já havia um movimento de famílias ocupando territórios no campo, né, fugindo das cidades, e com a invasão desses povos bárbaros, essa questão do cuidado da terra, ela também vai começar a se tornar um padrão de vida dentro da Europa. E aí, obviamente, a gente vai ter o início, né, do sistema feudal, ou seja, agora você vai ter o dono da terra, o senhor do feudo, e as pessoas e as famílias que ele vai capitanear para ele, que vão se tornar servos, ou seja, camponeses, e que por essa relação de servidão eles vão ficar presos à terra, né? E aí que a gente tem o processo de ruralização do território da Europa. Além disso, a Igreja Católica ela vai ser o grande pilar de sustentação desse novo momento da Europa, que é a Idade Média, por ela ser a última instituição romana a sobreviver ao fim do Império Romano, e também ela vai ser adotada
pelos reinos germânicos, principalmente pelos francos, a partir do imperador Carlos Magno. Mas, Vinícius, por que os germânicos eles permanecem com algumas instituições romanas, se eles não invadiram os caras e destruíram e tal? Lembre-se que os germânicos, eles odiavam os romanos, mas eles eram influenciados diretamente pela cultura romana. Você tem que lembrar que os romanos permaneceram ocupando essas regiões do mundo durante mais de 300 anos. Então a arquitetura, o estilo de política, as hierarquias sociais acabaram influenciando esses outros povos, né? E a Igreja Católica especificamente, ela vai ser preservada por alguns povos germânicos, e isso vai fazer com que o poder dessa instituição, a Igreja Católica, que carregava agora o cristianismo que vai surgir no Oriente Médio, ela comece a ganhar corpo e ela começa a ganhar também poder dentro da Europa medieval, né? Então, a partir disso, você vai ter o quê? Os povos germânicos criando administrações que, influenciados pelos romanos e com as suas próprias leis e suas próprias formas de vida, elas fundem, e ao mesmo tempo a Igreja Católica se tornando um outro poder dentro da Europa, né? Então, assim, é mais ou menos esse corpo, né, que a gente começa a ter uma introdução àquilo que a gente vai chamar a Idade Média, né? A Europa dividida em reinos germânicos, a Igreja Católica crescendo em poder, porque ela ainda permanece como instituição que sobrevive ao fim do Império Romano, e aí também a ruralização do povo europeu e, obviamente, o início do sistema feudal, que era um território cercado, pessoas que viviam dentro e que serviam ao dono dessa terra, beleza? Então é isso, beijo no coração de vocês, ótima revisão e ótima prova, amo vocês, valeu!